eu gostaria de saber quem são dessa lista os que permanecem na disciplina, né? Então, pelo site, né, da universidade, Alessandro Elias está aí. Quem tiver, diga um ok, por favor, viu? Danton, Gleidson, Jaqueline Pereira, Johnny Rodrigues, José Reis Chaves. Sou eu, professor. Beleza. Então, por enquanto, Jaqueline e José Reis, né? Luiz Gustavo de Oliveira, tá aí, eu estou vendo já. E Pedro Paulo Miranda de Freitas. Alguém mais não foi chamado, não está na lista? Pedro Freitas está aí, ok. Luiz, José Reis e Jaqueline, né? Ok. No decorrer da aula, quem chegar mais, a gente vai confirmando presença. Bom, nas nossas atividades que eu passei para os monitores, foi colocado para vocês esse livro de Sandra Pesavento, certo? Vocês leram? Fizeram o fichamento direitinho, né? Pronto, a gente vai começar a trabalhar um pouco em cima dele hoje e de algumas colocações. Queria também mostrar a vocês outros livros que a gente vai também trabalhar. Entre eles, a gente tem esse Getulismo e Trabalhismo, tá? Tem esse Governo Goulart e o Golpe de 64. É outro que vai estar à disposição de vocês. Uns 2 capítulos desse aqui, que é a industrialização no Brasil no século XX. E esse aqui, que é sobre a teoria Florestan Fernandes, sobre a teoria do autoritarismo. Muito interessante, essas leituras irão embasar algumas discussões que a gente vai travar aqui nessas aulas síncronas, né? Então, inicialmente, eu queria saber de vocês se vocês tiveram alguma dúvida referente à leitura, se tem alguma coisa que vocês gostariam de pontuar referente à Sandra Pesavento, porque aí a gente já começa trabalhando com essa perspectiva. Tem? Ficou alguma dúvida? Não, né? Beleza, então. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu queria inferir a vocês e básica, né? Porque aí vou passar o material complementar para vocês. Tem as aulas assíncronas, um podcast, não sei se vocês ouviram, e tem também os slides que eu disponibilizei, e um filme que eu também não sei se vocês já assistiram. Já assistiram, né? Que é o Brasil, Terra Conturbada. Muito bom, né? Pronto. Então, vamos trabalhar nessa aula de hoje com esses elementos. A primeira coisa que eu queria inferir com vocês é o seguinte. A República Brasileira, instalada em 15 de novembro de 1989, ela surge de um golpe. Não se pode pensar em república no Brasil, né, que a gente chama o Brasil republicano, ele foi constituído em cima de um golpe. Um golpe instalado pelas Forças Armadas, né, que vieram já desde aquela tradição do final do Império, com aquele início, né, com aquele ranço de dizer que são, aquela ideia, aquela mentalidade que permeia e que persiste até hoje, de que eles são a salvaguarda, né, do Estado brasileiro, do que eles chamam da ordem brasileira. Então, quando foi instalada essa república, a gente começa a perceber que alguns elementos estavam postos naquele momento. O primeiro era uma conjuntura de forças
que deságua desde o período colonial. E aí eu chamo a atenção para vocês noutro elemento que não pode deixar de faltar a análise. O Brasil nasceu agrário. E como ele nasceu agrário, ele carrega este ranço desde o período colonial até os dias atuais. E a República é fruto também, tanto o Império como a República, ele é fruto dessa grande força social, desse grande força social que foi constituído a partir do momento que a princesa Isabel levou, né, o que a gente conhece por fim da escravidão no Brasil, em 13 de maio de 1888. No momento em que aqueles escravos, ex-escravos, aquela força de trabalho, eles saem das senzalas e são jogados à sua própria sorte, no que a gente chama, no cenário, no tecido social, ali abre-se o grande fosso social que se arrasta no Brasil até a presente data. Não se pode pensar o Brasil sem esses ícones. Primeiro, esse grande legado do Brasil ter nascido agrário, do Brasil ter esse débito social enorme vindo desde a colônia, e também da gente ter nascido, entre aspas, a gente ter sido inserido na geopolítica internacional, econômica, como uma fonte produtora de riqueza, de acumulação de riqueza para o capital. Esses 3 elementos, eu gostaria que vocês não se esquecessem, porque, de uma forma ou de outra, ele vai tocar toda a República, a história da República Brasileira, ou a história do Brasil, desde o Império até a República, até os dias atuais. E aí, pensando no que Pesavento colocou, como a questão social no Brasil é um caso de polícia, que foi o Washington Luiz que pronunciou ainda nos anos da década de 20, 1926, por que ele dizia que era uma questão de polícia? Aí, por que vocês acham que é uma questão de polícia? A quem ele estava se referindo? Ele estava dizendo que a desordem social promovida por esses desníveis, esse fosso social, promovida por essa grande desigualdade, essa falta de absorção dessa mão de obra nas áreas produtivas, esse causava um grande desequilíbrio social, e esse desequilíbrio social levava à desordem, ao que ele chamava de desordem, porque as pessoas tinham fome, queria trabalho, queria terra, queria casa, queria as condições mínimas de educação, saúde, talvez nem isso, mas de sobrevivência. E como não conseguia, eles iam para onde? Para as praças, eles iam fazer bicos, eles iam sobreviver da capoeiragem, da venda de frutas que colhia aqui e acolá, a venda de frutos do mar, caranguejo, peixe. Então, a sociedade brasileira, ela é formada por este grande segmento chamado povo, que é o povo que, ao longo desses séculos, ele produz a riqueza, mas ele não em nenhum momento ele é contemplado nos mínimos benefícios em relação a isso aí. Então, essa questão social, como ele disse, que é um caso de polícia, porque a polícia era a única forma de conter, entre aspas, essa desordem. Prende-se os pedintes, os que estavam em vadiagem, as prostitutas, aqueles que faziam capoeiragem, prende-se o menor infrator. Então, a Casa de Detenção do Recife, por exemplo, era um centro de reclusão que foi pensado no século XIX por Mamede Ferreira, dentro do mesmo patamar do que
se pensou na França nos estilos panóptico, né? Que é das construções prisionais na época. Então, veja, ela foi construída no sentido de, em qualquer lugar, o policial, o carcereiro, ele estaria de olho nas alas. Na parte central, ele olha para a ala norte, sul, leste, oeste, todo o cenário desse estilo panóptico, ele está em observação. E para cada ala daquela era destinada um segmento da sociedade que era considerado mal, um mal brasileiro, um mal cidadão, não é? Aliás, a escória da sociedade, nem cidadão a escória da sociedade. Mas pequenos infratores iam para uma ala, as mulheres também, prostitutas, que vivia de falcatrua, de alcoolismo, enfim. E aquelas outras, né, que viviam, de alguma forma, fugindo ao padrão de normalidade esperado pela sociedade. E aí, na outra ala, a gente tem os presos políticos, a gente vai ter, em épocas distintas, sobretudo agora na República, eu estou colocando, a gente vai ter a ala dos, que a gente chama dos estupradores, os ladrões, os homicidas, todos aqueles que tiveram crimes considerados pesados e que vão ali, pela lei, né, na forma da lei, apodrecer até que pague ou que não faça mais nenhuma perturbação na sociedade. Bom, dito isso, voltando para a questão dessas pessoas que vieram egressas, né, da senzala, a gente vê que a questão trabalhista, a questão do trabalho está presente também nesse movimento de desordem, entre aspas, dessa ansiedade, dessa agitação social. Por quê? Porque, você vem de um período colonial que, de uma forma ou de outra, você estava acomodado, né, a um modo de produção, a uma terra, você tinha algum tipo de moradia, por mais ínfima que seja, mas aquela ordem escravocrata, de qualquer maneira, essa força de trabalho, ela se situa. No momento em que é feita a abolição da escravidão, esses seres humanos, eles são jogados, como eu disse, à própria sorte. Claro que vão ter as exceções, vão ter as pessoas que já tinham ofício. Tinha aqueles que trabalhavam com ferreiro, tinha os que trabalhavam com couro, tinha os que trabalhavam com doce, tinha as mulheres que trabalhavam com lavagem de roupa, com o trabalho, aqueles que optaram em ficar nas fazendas. Mas, na grande maioria, eles realmente ficaram desprovidos das condições mínimas de sobrevivência. E foram consideradas traidores, por parte dessa sociedade aristocrata, conservadora, proprietária, que se viu, vamos dizer assim, encurralada, porque o medo de perder a propriedade privada, o medo de invasão, o medo de estar à mercê dessa classe, dessa turba, como era chamada, era tão real e continua sendo. E é por isso que isso está no imaginário social, até a presente data. A gente vai tentar construir esses fios. E eu queria que vocês me acompanhassem e podem acrescentar alguma coisa. Como inserir e reconhecer legalmente a força de trabalho escravo egresso das senzalas? Como conseguir trabalho e acomodar essas pessoas no tecido social? Como garantir os meios de sobrevivência quando essas pessoas foram jogadas sem as ferramentas de trabalho, sem uma terra,
sem nada para sobreviver. Então, esse é um ponto de reflexão que eu queria que vocês trabalhassem, pensassem, e pensar que esta república, ela se instituiu dentro desse cenário de 1888, dentro daquela questão do império, que não poderia mais ordenar isso, e depois a vinda, né, de imigrantes para cá, é outro cenário que também é posto para o café, enfim, vai causar essa turbulência social. Eram muitos vieses para você conseguir contemplar, e o Estado, como organismo, ainda não estava consolidado, tá? Para resolver, para dirimir esses conflitos. Daí veio o golpe de 30 com Vargas. E veja, outro golpe de Estado, né? E aí a gente vê, desde 1888, quando foi instaurada a República, até 2018, né, que foi a última eleição, o Brasil foi comandado por 42 presidentes, porém, apenas 18 foram eleitos pelo povo. Veja, 18. E só 11 terminaram seus mandatos. A democracia brasileira é algo ainda em construção, ela é muito frágil. Em 132 anos de vida republicana, vai fazer 132 esse ano, apenas 11 presidentes conseguiram concluir mandatos outorgados pelo povo. 40% dos eleitos não concluíram seus mandatos. E 1/5 deles deixaram o cargo por razões políticas. Então, a gente teve, nesse cenário, 6 constituições federais. 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. Eu nunca vi um país tão jovem com tanta Constituição. Se você comparar, por exemplo, os Estados Unidos, você vai ver que é uma única. Inclusive, a mais recente nossa, que é considerada a Constituição Cidadã, que a época, quando foi construída, né, a Constituinte tudo, foi formada por diversos segmentos sociais, e a ideia dela era por abaixo, abolir todos os resquícios de um Estado autoritário, de um regime autoritário na qual passamos 21 anos. Então, se você for ver o número de golpes que o país teve, sobretudo dessa primeira fase, né, do Brasil, a instalação do Brasil, como eu disse, a própria República, a gente teve mais momentos convivendo com autoritarismo, com ditaduras, do que propriamente exercendo o que a gente chama de democracia plena e restrita. E essa Constituição de 88, como ela tinha sido formada, constituída, organizada pela Assembleia Constituinte, que se formou por grandes nomes da política brasileira e grandes representantes que a gente chama direito, né, do direito, como também de segmentos da sociedade civil que se faziam alijados, sentiam alijados. Então, ela já foi desconfigurada, porque quanta emenda essa Constituição de 88 já sofreu. E não sei se vocês viram recentemente se debatendo a possibilidade de se refazer, porque ela está, aos olhos dessa nova ordem que está aí, ela está defasada e precisa ser atualizada. Então, de 1889 a 2016, tivemos 7 golpes de Estado. E aí, o grande questionamento é se de 2016 foi um golpe realmente. E hoje já há vários artigos, vários livros, várias entrevistas com juristas, inclusive, e documentários, como vocês vão assistir, que mostram que foi um golpe que iniciou em 13 de junho
de 2013, com o pretexto de 10% o aumento, de se combater os 10% na passagem ou pedir a gratuidade da passagem do coletivo. E naquela época, a gente começa a ver se a desintegração da proposta popular que tinha sido posta em prática no Brasil, né, por Lula. E depois, na sequência, por Dilma. E aí veio 7 golpes de Estado, 30, 34, que foi a Constituição, 37, 45, 64, 85, 45, teve outro, 55, 64, 85 e 2016. Então, vejam, a gente tem 31 presidentes não eleitos e 13 que não concluíram o mandato. Então, veja, é uma realidade muito estranha para você analisar friamente, né? Então, veja, Júlio Prestes, em 30, ele ia ser o presidente, né? Se fosse tudo certo, era ele e aquele vice Dantas. Não pôde. Houve o golpe de Getúlio Vargas. E o que é que esse golpe inaugura? Inaugura um outro estilo de se fazer, o que a gente chama, um outro estilo de se fazer república, se fazer a governabilidade. E eu vou explicar por quê. Tem uma das slides que eu passei para vocês, que eu não sei se vocês já viram, que é mais um apêndice, né? Mais um complemento. E aí eu achei interessante, porque é um pouco em cima disso que vocês vão observar o que se processou também aqui no Brasil. A evolução humana e as transformações econômicas. Vocês viram esses slides? Não? Vou passar para eles, que para mim já tivesse passado, né? Então, você vê a evolução da espécie humana desde o que a gente chama os primatas, né? Até o Homo sapiens sapiens. E dentro dessas ondas de mudança, esse autor adaptado, né, que é Lindsay Cordes, 1908, Savage, 96, eles mostram ondas de mudança, são economistas que mostram ondas de mudança. Ele diz que a primeira onda de mudança foi a agricultura, em 6.000 anos. 6.000 anos o homem, mais ou menos, demorou, o ser humano, para dominar, né, a agricultura, dominar a própria natureza no sentido de produzir os alimentos. Antes, ele era apenas coletor de frutos, raízes, né? Carne, caçador depois, e aí vem o fogo e ele vai aprender a fazer os materiais de caça e vai aprendendo com o fogo a conservar, e aí vocês já lembram disso nas disciplinas que vocês pagaram anteriormente. A segunda onda, foram 6.000 anos que o ser humano demorou para o domínio da agricultura, tá? E aí a produção de excedentes, todo um cenário que vai impor mudanças na própria organização daqueles grupos. A segunda onda de mudança, ela é chamada industrial. E ela durou 300 anos para chegar a esse estágio. E se caracteriza pela produção de massa, a produção em massa, né, de produtos para consumo. A terceira onda já não é mais. Essas duas primeiras ondas estão associadas às ondas do músculo, que é onde o trabalho manual ele teve uma grande proeminência, né?
A segunda onda que eles chamam a terceira, quarta, quinta e sexta onda. Mas a terceira e a quarta onda, ela já muda. Não é mais dos músculos. É a onda do conhecimento. A terceira onda é informação e nela estão postos serviços, né? E a quarta onda vem a informação, que é esse século que estamos vivendo, que é informação e conhecimento, tecnologia, né? Nesse sentido. E aí, muito se preocupa com o espírito, a ideia, a criatividade dos seres humanos. Porque nesse conjunto de mudanças, o capital, para cada fase dessa, o capital teve a sua performance. Então, nesse cenário, os fatores da produção da economia, em primeiro lugar, né, inserido nessa primeira onda, está a terra. Então, a terra é a grande propriedade que a gente chama produtora de riqueza. Está associada à agricultura e está associada aos movimentos de controle dessa terra, ou controle da produção advinda dessa terra. E aí você vê que na transformação, isso muito claramente na Inglaterra, se você for ler os escritos de Engels, de Marx, você vai ver isso. Os cercamentos que ocorreram para retirada daquelas pessoas da terra, produção de mão de obra, expulsão delas para as cidades e a ocupação dessa terra com a produção de ovelhas para as lãs e etc. para alimentar as indústrias têxteis. Então, a terra, ela está, em primeiro lugar, associada a essa ideia de riqueza, produção de riqueza. E a propriedade dela é algo substancial para que as pessoas possam ter o controle econômico, tá? Dos processos políticos, sociais, etc. A segunda é a produção, é o trabalho, a força de trabalho, a capacidade de trabalho, o que é que ele é capaz de produzir, e nesse sentido a produção em massa, né? Então, o próprio ser humano, ele passa a vender a sua força de trabalho com mercadoria em troca de um salário. E ele é expropriado de todos os meios de produção, como as suas ferramentas, a terra, tudo que pudesse dar a ele a autonomia necessária para ele sobreviver. Então, entendendo essa lógica que eu estou colocando, essa bem geral, porque eu vou voltar agora para a questão do Brasil, para vocês entenderem o que é o cenário brasileiro, porque a gente é tão refratário a mudanças. E, por fim, o capital. E o capital agora, segundo um autor que é Beluso, a gente vai trabalhar ele também, é um capítulo, pelo menos, que eu vou botar para vocês lerem. Ele disse que o capital, hoje, ele chegou a um estágio tão aprimorado, tão sutil, que a gente chama de produção de riqueza, que o capital hoje, ele se funde, é o capital proveniente da terra, das máquinas, das fábricas, das indústrias, é o capital financeiro, é o capital mercantil, é uma fusão disso. E agora, o que a gente chama, dentro desse cenário de capital financeiro, no que a gente chama de globalização, aí a coisa que está mesmo sem controle. E aí a tecnologia entra, tá? A tecnologia entra como uma condição fundamental para os controles desses processos mundiais. Tanto que o conhecimento, hoje, ele tem, isso, dados de 2000, o conhecimento e a tecnologia, ela está ainda mais à frente, ela detém 55% da riqueza mundial
E a tecnologia hoje, entre 80% e 99%. Vocês acham que isso é pouco? Voltando para o Brasil, tá? E a gente vive agora em pleno século XXI. A gente vive em pleno século XXI com o que a gente chama de a era da tecnologia e da informação, que é a fusão dos processos tecnológicos com o controle da informação. Isso, capital, chegou a um estágio tão, que a gente chama, tão refinado de produção de riqueza, que ele agora não faz nem questão só de estar na guerra de produção direta com o ser humano. Agora ele investe e ganha horrores, fortunas. E se você ver quanto vale o capital hoje, os investimentos financeiros, quanto vale as especulações, a bolsa, tudo isso, enfim, ela tem uma significância fundamental nos processos globalizados, tá? E aí a gente volta a isso para dizer, bom, o Brasil, ele nasceu agrário. Dentro desse cenário, tá? Que eu coloquei para vocês agora, o Brasil nasceu agrário. Na terra é que se dá a produção em larga escala, inicialmente do ouro branco, o açúcar, não para ser revertido em riqueza para a colônia, mas para alimentar a produção, tá, de capital que vai auxiliar, vai ser fundamental para o desenvolvimento do capitalismo mundial. Então, o Brasil, como uma colônia monocultora, inicialmente açucareira, produtora em grande escala, a partir dessa plantation, ele necessitava, como a gente já viu, de mão de obra barata para tornar essa produção não só lucrativa, mas viável para toda uma cadeia que iria dela se alimentar. Esse passado, tá, oligárquico, esse passado colonial, escravocrata, latifundiário, patrimonialista e conservador, ele persiste até os dias atuais na mentalidade da sociedade brasileira. Se vocês me disserem que eu estou errado, eu até aceito, mas me mostrem argumentos para isso. Por quê? Essa mentalidade, ela não só permeia a história do Brasil colônia até a República, estando na matriz do golpe. E eu digo a vocês que, dentro daquele cenário, você tinha a senzala e a Casa Grande. Continuamos, os séculos se passaram, mas essa base de produção da terra, ela perpetua, tanto que a propaganda hoje na televisão o agro é top, o agro é tech, o agro é tudo. Essa campanha, inclusive, patrocinada pela Rede Globo em horário nobre, ela entra todos os dias na nossa casa e mostra o quê? Uma produção desenfreada, porque a ideia desse atual governo, como não iria fugir a regra lá de trás, é transformar o Brasil no maior produtor de grãos e carne mundial. E esse retorno a essas raízes, ele vai e volta na história do Brasil. É impressionante se você... tanto que o pessoal falava, essa elite que vivia aqui, os portugueses e os luso-brasileiros, que ainda são piores. Ainda são piores, porque os luso-brasileiros têm a dupla função de manter estático as condições sociais que existem no Brasil, porque é delas que eles sobrevivem e se perpetuam. E aí eu pergunto a vocês que, desde a colônia, o pessoal, vocês já devem ter ouvido falar, ele não tem eira, nem beira, nem tribeira. Já ouviram falar disso, né?
Esse ditado era para designar, dentro da sociedade colonial, aqueles que ostentavam a maior condição financeira. Então, eira, quando você tem uma eira, você é mais ou menos, tem alguma condiçãozinha. Não é rico, mas você tem uma condição de sobrevivência. Era um pequeno comerciante, era... Quando você tem beira, já é uma coisa, porque você já tem telhado, você já tem, é associado a isso. As casas de Olinda já tem muito disso. E tribeira é aquele que tem 3 camadas de telhado, era a elite da elite, aqueles produtores, donos de engenho, donos de grandes fortunas com o tráfico de escravos. Eu queria dizer a vocês que eu comecei há um tempo atrás, infelizmente tive que parar porque eu saí do arquivo com um colega nosso que é especialista em Brasil Colônia e paleógrafo de mão cheia, Hildo Leal. A gente começou em face de um acervo que a gente recolheu, que era da Vigilância Sanitária, é um dos livros mais antigos que Pernambuco tem. O arquivo está no arquivo público. E esse livro era da Provedoria Mor da Saúde, da Vigilância Sanitária, e mostra toda a vigilância do Porto do Recife, que era feita no Império, Colônia, Império e tal, mas especificamente esse livro pega de 803 para cá, 1800 é século XIX. E esses escravos que vinham de lá, quer dizer, essa mão de obra africana, ela já vinha gravada, selada, com a ferro, né, quente, como se fosse um gado, eram peças produtivas, de produção, e com as marcas das famílias que encomendavam. Essas marcas, a gente fez um levantamento no acervo e viu que se tratava, por exemplo, das famílias Albuquerque, Maranhão, Cavalcantes, não é o nome daquele? Rego Barros, as famílias Carvalho. São muitas, muitas. E, por coincidência, se você for observar os registros de terra desse período, essas famílias estão lá e elas também são a base de ocupação de cargos públicos de alta patente, não só nas Forças Armadas, como também no Judiciário. Não é à toa, não é coincidência que o primeiro golpe da República foi feito por militar e, quando ele fez, ele também era da maçonaria e também ostentava, tá, sobrenomes de famílias que eram descendentes de grandes pessoas que eram da nobliarquia, que a gente chama. Então, veja, se você observar, hoje eu peço a vocês um teste, observe as casas, os políticos que se perpetuam no poder em qualquer parte do Brasil, já tem também texto e artigo sobre isso, eu posso enviar para vocês lerem, tanto de Santa Catarina como da Paraíba, tem estudos de mestrado e doutorado sobre isso, livros publicados sobre isso, vocês vão ver que essas grandes famílias que se perpetuam, elas são possuidoras de terras, elas estão no poder há 70 anos, no mínimo. Exemplo disso, a gente tem Sarney, a gente tem ACM, a gente tem aqui os campos agora, né, que é nova, mas é uma nova, com nova roupagem, antiga. A gente tem Collor de Mello, o avô de Collor de Mello foi ministro do Trabalho de Vargas em 30, minha gente. Vocês têm alguma dúvida? Aí você tem os Maia, inclusive o Rodrigo Maia, que é o atual presidente, fazendo campanha, é também de lá. Rodrigo Maia tem um pé numa família em Natal, Rio Grande do Norte, os Maias de Natal e os Alves concorrem e muito, se perpetuam no poder há muitos anos.
Maceió, você tem Paraíba, você tem Rio Grande do Sul. Se você for olhar o Brasil inteiro, são esses os representantes políticos que se perpetuam no poder quando eles não estão, os coelhos aqui em Petrolina, quando eles não estão no poder, eles criam formas de manter essas pessoas no poder. No Ceará, os Gomes, que é Ciro Gomes, todos proprietários de terra, todos têm uma base. E aqueles políticos que não nasceram com terra, eles, como Inocêncio Oliveira, eles vão adquirir no norte do Brasil. Se vocês virem, e mais, essas grandes glebas de terras passa a ser uma moeda de grande valor para aqueles que nada têm. Mas também, sobretudo, para aqueles que sempre tiveram e que não querem abrir mão 1 centímetro de ceder, porque sabe que é um meio de empoderamento. Então, primeiro ponto, essa base agrária, o Brasil nasceu agrário, continua agrário, e até que mude esse cenário, ele se perpetuará como tal. Por quê? Porque a gente tem uma sociedade latifundiária, patrimonialista, como eu disse, extremamente conservadora, e que está presente nesses processos políticos em todo o cenário do Brasil. Terceiro ponto, essa tradição golpista que atravessa a nossa história republicana, tá? Até os dias atuais, de forma que cria uma consciência na população, e isso é que é o perigoso, de normalidade. O golpe não é uma alteridade, é uma normalidade no nosso país. Vocês estão acompanhando os fatos que estão ocorrendo nos Estados Unidos? Há 7 dias de Trump sair, estão querendo propor o impeachment dele, estão propondo o impeachment dele, e estão propondo o afastamento dele por o que tem na Constituição, o artigo 25, afastamento imediato dele. Por quê? Porque eles ousaram atingir um dos símbolos da democracia dos Estados Unidos, que até então era vista como um exemplo para o mundo, né? Veja, 2021 já acorda o povo sacudindo essas permanências, né? E aí, veja, a gente tem que observar também, nesse cenário, onde o Brasil se encontra nessa geopolítica internacional. Quando ele nasce no período colonial, quando ele é constituído como colônia, não era um país ainda, mas era uma colônia, era um apêndice para mandar verbas, dinheiro, de toda a sorte de dinheiro e produção para a Europa. Tá? No Império não foi diferente, continua. Isso vai mudando o quê? Foi o algodão, foi o açúcar, foi o algodão, foi o café, que atravessa a Primeira República todinha, até os dias atuais, foi o café, foi o látex, a borracha, né, que alimentou durante a Primeira Guerra Mundial, o algodão, tabaco, enfim. E a grande perspectiva do Brasil nesse sentido é porque a vasta extensão de terras aráveis com climas favoráveis para qualquer tipo de cultura leva à compreensão de que a nossa tradição é realmente agrária e, por isso, há uma grande, que a gente chama, empoderamento das pessoas ou dos grupos, das famílias que trabalham ou que vivem da terra ou do que a gente chama da produção, né, agrícola. E aí a gente vê
Dentro desse cenário, surge em 30 Getúlio Vargas. Getúlio Vargas dá um golpe, que a gente já sabe, né? Institui um governo provisório. Esse governo provisório, ele é bastante pressionado, inclusive com ameaça de ruptura em 32 por parte de São Paulo, porque queria que Vargas implementasse a Constituição, criasse uma Constituição, e aí a Constituição de 34 ela surge como pressão para isso aí, tá? E aí, veja, nesse cenário, qual é a importância de Vargas para a compreensão da nossa República e do desfecho do que a gente vive atualmente? Bom, Vargas, ao tomar o poder, ele vai implementar um novo processo de reordenamento da máquina administrativa, porque Vargas queria dar uma outra viés ao desenvolvimento do Brasil. Ele queria promover o que a gente chama a industrialização, queria retirar o Brasil desse agrarismo. Ele queria combater. Por quê? Porque a força das oligarquias rurais era muito forte e concorria com o poder centralizado de Vargas. O primeiro passo que ele vai fazer, a primeira medida, é promover o reordenamento da máquina administrativa. E dentro desse cenário, Pedro, quem é Pedro? Como é que a gente vê Pedro? Oi, professora. Eu só queria interferir porque eu lembrei do seu comentário na questão de Sandra Pesavento, né? Sim. Que ela explica muito bem essa questão da entrada de Vargas e da questão de uma rivalidade política entre essa aristocracia, tanto na rural, parte de São Paulo, com os cafeicultores, que sim, eles tinham um projeto diferente de Brasil, e com o pessoal do Rio Grande do Sul, juntamente com os militares, né? Exatamente. E aí um projeto muito mais centralizado, enquanto para os cafeicultores, essa aristocracia de São Paulo, eles tinham um projeto muito mais federalista, se eu não me engano, é isso. Isso. Pedro, foi ótima a sua colocação, porque vem exemplificar bem o que eu estou colocando. Vargas, quando entra, ele promove o que eles chamam a Revolução de 30, era para inserir o Brasil numa nova ordem, né, de desenvolvimento, em que não era acabar de vez com a questão da agricultura, não era isso. Mas ele queria disciplinar, na realidade, ele queria disciplinar e controlar melhor o poder dessas oligarquias rurais, dessas grandes famílias. E ele recebeu muita pressão em relação a isso, tanto que uma outra ameaça de retirada dele do poder, a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo, foi exatamente para isso. Exigir que Vargas criasse uma Constituição, disciplinasse o papel de cada região e ordenasse através de uma carta constitucional os deveres de cada um. Por quê? Porque estando como ele estava, assim, só pregando a centralização do poder, um Estado tecnocrata, burocratizado, centralizado, ordenado numa outra ordem, né, de interesses, e isso iria pôr em choque e se de encontro aos interesses dessas oligarquias que se perpetuavam no poder há décadas, há séculos, certo? De pai para filho. Eu quero dizer a vocês que essas oligarquias, elas não morrem com os seus proprietários iniciais. Elas passam de avô, de pai, para filho, para neto, bisneto. O atual prefeito da Bahia é neto de ACM. O atual prefeito de São Paulo é neto de Covas, Mário Covas.
um grande político do PSDB, inclusive morreu de câncer, né? Esse atual prefeito do Recife, Neto de Arraes. Minha gente, vocês querem mais prova do que isso? Tá? Então, a exceção é você ver uma pessoa que vem de baixo, que está alijada fora completamente dessa nobliarquia, e essa pessoa galgar os espaços políticos, as brechinhas políticas que foram deixadas ou foram conquistadas, e dominar o cenário não só local, mas nacional. E aí a gente vê que o poder dessas oligarquias era tão grande que eles tinham milícias, e vocês podem caracterizar isso bastante com aquela família Maranhão, do filme. O nome dele Vocês estão lembrados do filme? Que é não sei o que Maranhão. O coronel que pega a arma, que atira, que diz assim, quem manda aqui sou eu quero que venha aqui para se rebelar. Constâncio Maranhão, pronto. Constâncio Maranhão. Inocêncio de Oliveira era primo da família Maranhão. Vocês pensam que, se a gente for fazer uma grande genealogia dos políticos que ocupam esses cargos, e essa trajetória, essa linhagem de onde veio, vocês vão entender o que é que eu estou falando com muita propriedade. Porque quando, voltando ao que eu disse a vocês, a pesquisa que a gente vem desenvolvendo dessas famílias, a gente viu cargos sendo ocupados no judiciário, padres na igreja, cargos dentro das polícia, nas chefaturas de polícia. E aí você vai vendo como se forma essa teia, né? É uma teia de pessoas que ocupam esses cargos e que vão mandando no Brasil. Na realidade, elas terminam mandando. Então, elas mandam porque elas são compradas, elas mandam porque elas criam emendas constitucionais que vão lhes beneficiar, elas mandam porque começam escaladinha de vereador, depois deputado, depois prefeito, depois governador, depois vice, aí ministro, e o Brasil, ele é povoado dessas figuras. E agora, especificamente, nesse atual governo, a gente viu a anomalia, quer dizer, uma ascensão anormal de políticos provenientes de igrejas evangélicas. Eles observaram, começaram a perceber que era exatamente um veio interessantíssimo para ocupar, um espaço para ocupar, já que eles tinham muito membros nas igrejas, e que, por si só, num partido pequeno, você consegue um cargo de vereador. Se você souber mais ainda, você tiver uma conexão maior, você ocupa o cargo de deputado federal e senador, e por aí vai. E é essa turma, minha gente, que hoje cria o grande bloco de sustentação desse governo, né? Que é a bancada da Bíblia, a bancada do boi, do gado, né? E a bancada da bala, da milícia. E aí eu quero dizer a vocês que essas milícias também não são anomalias. Essas milícias é uma retomada a outra tradição oligarca no Brasil. Essas milícias, veja, Vargas criou. Antes você tinha a repartição central de polícia, eu vou tratar aqui de Pernambuco. Você tinha a repartição central de polícia, que era uma organização, um órgão policial, que nem tinha essa envergadura toda. O que foi que Vargas fez? Ele extinguiu as RCPs, que é as repartições centrais,
e criou as secretarias de segurança pública, ligadas diretamente ao governador do estado. Aqui em Pernambuco se criou o cenário do que a gente chama de organização policial. Fica ali entre a Rua da Aurora, tá? Pega ali a Rua da Aurora, pode ver o Casarão 405, que era do antigo Conde da Boa Vista, ocupa, e foi a presente de Vargas, desde 1931, a chefatura da Polícia Civil. Está lá, para quem quiser ver. E logo junto, você vê, formava ali o que a gente chama, aquela quadra formada pelo DOPS, antigo extinto, pelas delegacias de combate ao narcotráfico, às drogas, o DEPARTE, a SSP, que fica ali na esquina da Princesa Isabel com a Rua da Aurora, e olhando para o Palácio do Governo. Não era à toa que Vargas se investiu da autoridade de criar uma polícia centralizada, tá? Para combater as milícias, que eram as guardas particulares de todos os fazendeiros, de todos os donos de terra, de todos os donos de engenho, sobretudo aqui em Pernambuco. Naquele filme, que foi uma película americana, para não dizer que foi criado por a gente e foi montado, foi uma película americana que foi resgatada, restaurada, remasterizada e colocada à disposição. Era de uma jornalista estudante. E ela veio para cá ver o que era esse movimento que tanto assombrava os Estados Unidos, que chegava notícia lá, né? Que eram as ligas camponesas. E as ligas camponesas, elas tiveram um papel fundamental entre os anos 50 e início dos anos 60. E a causa agrária, eu digo mais a vocês, que é mais profunda do que vocês imaginam. A questão agrária, ela foi a motivação maior para o golpe de 64. Por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque no comício de 13 de maio de 1960, 13 de março de 1964, João Goulart disse o quê? Ele pregou as reformas sociais, entre elas a reforma agrária. Ninguém podia pensar nem imaginar na reforma agrária. O que foi que nesse atual governo, como propaganda, se deflagrou para todo lado, foi o MST iria tomar as terras, invadir as terras. É o grande medo. O MST vai invadir. E chegaram, inclusive, a forjar um grupo de pessoas que dali foi tudo, gente. Tudo preparado para criar o efeito de verdade. A gente tem que pensar que há uma distância muito grande entre a verdade propriamente dita, né? E o efeito de verdade que vai dar um fim. Por quê? Os medos, eles existem. Eles estão no imaginário social. O medo do comunismo tem coisa que até hoje povoa tanto as redes sociais como o comunismo, e essa é uma razão do fim do petismo, ou o fim do lulismo, como queiram chamar, né? Porque a ameaça era que Lula ia transformar a América do Sul numa grande república comunista, tá? Inclusive já tinha nome e tudo, né? E essa república comunista iria ser uma república extremamente perigosa se aliar a Cuba, como foi o problema lá nas ligas camponesas, se aliaria a Cuba, consequentemente a Rússia e a China, pronto, acabou o capitalismo no mundo. Então, esse foi o maior para a motivação, para que este discurso florescesse no imaginário social, porque a vida toda o imaginário social se pregou que o comunismo ia comer o fígado das crianças, era violadores da religião, iam impedir as pessoas a terem autonomia.
e que o comunismo estava dentro do Brasil, precisava ser combatido. Esse foi o elemento fundamental para que houvesse o golpe de 64 e o golpe de 2016. Queiram ou não queiram, e eu digo a vocês o que é golpe na definição de George Agamben, que é o estado de exceção. É quando há uma ruptura, tá, da ordem por conta de quê? Completa e absoluta impossibilidade de governabilidade. Foi o que fizeram com Dilma. Você não precisa fazer um golpe só com armas. Invadindo o Capitólio, a tentativa de Trump, como ele pensou. Você não precisa pegar armas para... Você tem outros meios, outros mecanismos. E foi isso que se fez aqui no Brasil e se fará enquanto essa mentalidade política persistir, se continuará fazendo. Por quê? Se em 30, Vargas, através de um golpe, né, ele tenta dar um outro segmento ao Brasil, investindo na industrialização, trazendo o que eles chamam de a possibilidade de um desenvolvimento industrial, geração de empregos, que era uma forma de absorver essa população, pelo menos a população que estava nas cidades. Precisava de mão de obra tinha farta, mas essa mão de obra ela não tinha educação, ela não tinha preparação técnica, por isso que o Estado era tecnocrata, ele investiu em cursos tecnológicos para preparação. Na época, o que era o papel das escolas públicas era assim, era preparar as mulheres para as atividades do lar e os homens para promover o desenvolvimento econômico do Brasil através da indústria, seja siderurgia. E aí, como houve no início mudanças significativas no cenário social, uma grande quantidade de mulheres, então, crianças, Vargas vai regulamentar o trabalho infantil, né? 14 anos, tinha direito à carteira assinada, desde que essa criança, ela tivesse metade do dia para estudar. Então, o menino não tinha tempo para brincar, era estudar e trabalhar, chegar morto e cansado, porque era uma forma que os pais tinham de afastá-lo das ruas, afastá-lo da vadiagem, afastá-lo das brincadeiras, afastá-lo de mais influência. Isso está na tese de doutorado de Silvia Corseiro, na Fundagem. E os meninos que chamavam, os meninos de recado, né? Os garotos de recado, eles eram o que a gente chama de o futuro do Brasil, porque o futuro do Brasil não podia estar nas ruas, não podia estar entregue aos vícios, entregue à vadiagem, aos pequenos furtos. Então, eles arrumavam o jeito de ocupar essas pequenas forças de trabalho, né? Então, metade do expediente era preparando esses alunos, inclusive as próprias fábricas criavam as escolas técnicas, com cursos técnicos para prepará-los para o próprio... a de Macaxeira era assim, a da Torre, de Camaragibe, a Companhia de Tecidos Paulista, e as mulheres foram chamadas, né, abriram esse espaço, por quê? Porque elas eram, como é que se diz? A performance física. Elas eram mão de obra mais barata e a estrutura física delas permitiam que elas manuseassem os teares de forma mais tranquila, né? No sentido de não quebrar a máquina, porque a força, as mãos eram mais finas, podia ir num lugar mais fundo, onde a lã enroscava, enfim. E aí, veja, Vargas dá
vai de 30 a 37, sofrendo as maiores pressões. Ele é considerado o maior estadista do Brasil até então. Por quê? Porque ele conseguiu imprimir uma nova marca de governabilidade, de impulsionar a economia por outras vias que não fosse agrária, e a produção de emprego em massa, né? E ele que também normatizou a questão trabalhista no Brasil e cria, inclusive, um órgão específico para esse fim, que é o Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região. Ele começa com o Conselho Regional do Trabalho, com o que ele chama de as juntas de conciliação e julgamento. Essas juntas hoje são as varas do trabalho, são 71 em Pernambuco. No Brasil são 23 tribunais do trabalho, e foi criado com que objetivo? Dirimir, resolver o conflito entre capital e trabalho de forma equânime, conciliatória, de maneira que evitasse o quê? Para evitar as greves. Não era outra coisa, para evitar as greves. Porque a greve era considerado o grande obstáculo para o desenvolvimento no Brasil. Porque ela parava a produção, ela parava todos os outros, ela quebrava o ritmo, né, de trabalho. Então, a greve era um grande temor, né, dos industriais. E o que Vargas fez? Como não havia conciliação, porque a disputa entre o governo central e as milícias, e o papel, o poder das oligarquias rurais era tanta, e continuar a desobediência civil das oligarquias era tanta, que Vargas resolve dar outro golpe, que foi em 10 de novembro de 1937, que é o Estado Novo. Aí sim que a gente vai ver o Estado autoritário, porque você já tinha, nesse momento, a disputa da extrema-direita no Brasil, que era o movimento integralista. O avanço foi enorme, com mais de 5.000. Tem um livro top que eu recomendo a vocês lerem, que foi lançado, não é de um historiador, foi lançado recentemente, e vale a pena a leitura. Eu fiquei um pouquinho em pé, gente, por causa da circulação. Olha, quero entender o cenário, isso aqui, ó. Fascismo à Brasileira, de Pedro Doria. Como o integralismo, o maior movimento de extrema-direita da história do país, se formou e o que ele ilumina sobre o bolsonarismo. Vale a pena essa leitura, vocês não vão perder de adquirir grandes conhecimentos com essa leitura. Apesar dele ser um jornalista, mas ele tem um excelente trabalho de pesquisa, certo? Mas é uma leitura ótima. Eu não sei o que jornalista tem, que escreve de um jeito, menina, que realmente chama a atenção. É gostoso de ler. Bom, e aí, veja, de um lado, Plínio Salgado com os integralistas. Do outro, Carlos Prestes com o comunismo, né? E esses dois blocos, numa pressão tremenda em cima de Vargas para impor, solicitar mudanças e também o fim do Estado autoritário pensado por ele. Quer dizer, o fim do golpe da Revolução de 30, que para eles já tinha dado o seu recado. E Vargas, para se manter no poder, inclusive, deu 15 anos, né, nessa primeira
Vargas dá o golpe de 10 de maio de 17, 10 de novembro de 1967, o golpe do Estado Novo. E, com isso, Vargas vai impor uma das maiores repressões já vista no cenário nacional. Repressão aos sindicatos, às organizações de direita e de esquerda, aos protestos, todo tipo de associações que fosse contrária ao varguismo, para que o seu projeto de Estado Novo funcionasse. Tá? E aí foi o modelo autoritário que se implantou no Brasil como forma de que ele pusesse em prática, né, todo esse plantel, vamos dizer assim, de mudanças que, para ele, eram consideradas significativas e impulsionadoras do desenvolvimento no Brasil. E, nesse contexto, o que é que a gente pode inferir? Né? A gente pode inferir que Vargas vai promover um grande disciplinamento das oligarquias, vai também convidá-las para investir. Quando ele viu que não dá para bater de frente com os oligarcas, ele convida eles para investirem nas indústrias, para descentralizar suas atividades e, com isso, diminuir o poder que eles tinham, sobretudo com o voto de cabresto, de curral, né, eleitoral que eles detinham nesses interiores, nesses municípios e nesses estados. Então, foi uma outra sacada de mestre de Vargas. Convencer a esses aristocratas, né, a essa aristocracia rural, oligarquia rural, convencê-los a investir no setor industrial. E assim muitos fizeram. Foi, vamos dizer assim, o acordão de mestre que Vargas conseguiu formatar. E a gente vê São Paulo, né? São Paulo fazendo isso. A gente vê São Paulo, Rio, aqui Pernambuco, Ceará, Paraíba, Maceió. A gente vê vários estados sendo chamados a esse fim. Sobretudo, mas os que vão se destacar eram os mesmos insatisfeitos que a política café com leite teve um poder enorme nesse interregno aqui entre a Primeira República, né, o fim do Império e a Primeira República. Então, eles quiseram trazê-los, Vargas quis trazê-los para eles encampar também esse projeto, mas a forma que ele foi justamente investimento em massa nas indústrias. Minas Gerais emplacou, Rio e São Paulo, sobretudo São Paulo. E, com isso, Vargas tem o que a gente chama de apaziguamento. Mas o apaziguamento não quer dizer que esses grupos poderosos de oligarcas eles deixassem de ter influência. Pelo contrário, eles passaram a ter muita influência. Agora, não só no meio rural, mas também no meio industrial. E essa característica é importante colocar, porque vocês vão ver que hoje, se vocês fizerem um levantamento de quais são os grupos desse agronegócio hoje, aí você verá que há uma perpetuação dessas famílias que pertenciam às oligarquias antigas, pertenciam ao coronelismo, pertenciam a um cenário de épocas passadas no Brasil. Sem falar que existem os militares, existem os os oligarcas, existe os luso-brasileiros e existe um segmento que é praticamente invisível, mas que tem uma influência enorme
nas articulações dos golpes e das mudanças, grandes mudanças políticas no Brasil, é a maçonaria. Merecia um trabalho mais aprofundado de pesquisa sobre o papel deles, não só, mas na história do Brasil como um todo, tá? Não só na República, mas em fases diferentes da história do Brasil, colônia, Império e República, tá? E aí a gente vê grupos que vinham, né, do campo, eles sendo dono de fábricas, de empresas, disso, aquilo, outro. Não satisfeito, esses grupos também ocupam as tribunas. Eles elegem familiares, eles ocupam cargos públicos, eles ocupam vagas fundamentais, importantes, no judiciário, na fazenda. E isso vai criando uma casta de poderes que se imbricam. Se você vê em vários tribunais, o Tribunal de Contas do Estado, o TRT, vários tribunais, TJ de Pernambuco, há uma proeminência enorme de famílias. Tanto que foi feito recentemente, acho que de uns 5 anos, 10 anos, não sei, acho que uns 5 anos para cá, o concurso passa a ser nacional. Vou ver direitinho essa data e digo a vocês. Passa a ser nacional, por quê? Porque no cenário estadual está muito viciado. Fulano é casado com não sei quem, é primo não sei quem, é irmão de não sei quem. Aí esse mesmo é do Tribunal de Contas, que também tem um irmão que é do TJPE, que também tem um irmão, um primo, um tio, que é desembargador no TRT. E aí vai criando essa grande rede, tá, de poderes que se entrelaçam. O Brasil é isso, minha gente. Aquela grande massa da população continua sendo os despossuídos, os distanciados dessa grande elite que paira sobre e determina os rumos do Brasil. Então, não é brincadeira a articulação que esses grupos poderosos fazem para tomar as rédeas, estar na liderança, estar à frente das decisões no Brasil. Nós somos, o que a gente pudesse, a grande maioria da população, somos meio que fantoche deles, tá? Porque grande maioria da população não tem instrução, se tiver, não tem oportunidade de estudo até a universidade. Quando tem, é numa dificuldade horrível, 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 tá? E essa dificuldade é o que a gente chama, fura vários bloqueios e vem, sabe, desbravando inúmeras concorrências. Em todos, veja, segmentos como a medicina, não é todo mundo que vai fazer, porque é preciso você ter cacife, dinheiro para pagar o curso, dinheiro para pagar os livros, direito, a mesma coisa. Hoje você tem ainda a internet, você tem, mas antigamente, como é que você faria isso? Esses estudos. E quando essa nobiliarquia mandava seus filhos estudar na Europa, e que chegavam aqui com um diploma já fechado, já tinha cargo de filé para eles, os melhores cargos públicos eram para essa nobiliarquia. E assim vai, minha gente. A história do Brasil é isso. E a República não é diferente, não. A República é um reflexo desse passado, dessas permanências. Quando há uma ruptura, ela é algo realmente extraordinário, único. E essa ruptura, quando ocorre, ela é vigiada de perto, 100%. Não pense nisso, não tenham ilusão. Os rumos que o governo de Lula, que foi essa exceção, tomou, sobretudo o segundo. O primeiro não, porque ainda tinha José de Alencar.
que era o vice dele, que era um ícone, um empresário reconhecido, renomado, e que todo mundo tinha. E ele foi a ponta, inclusive, para que Lula fosse eleito, junto aos empresários, para que os empresários engolissem o primeiro Lula, a primeira versão de Lula, tá? E do governo Lula. E foi ele, José de Alencar, que articulou isso. Quando o segundo governo de Lula já estava mais solto, mas sem mais a supervisão, que a gente chama, de José de Alencar, que era uma supervisão interessante, que é como se fosse um aval, um cheque, o fiador do governo de Lula. Não tinha mais, só que Lula, agora, já tinha provado, por estatística, por pesquisas, por tudo, que o governo dele funcionou e que ele trouxe a solução realmente para o Brasil. E, ao contrário do que se imaginava, né, não houve as greves tão... que o pessoal tanto temia, achava que, como ele foi sindicalista, ia haver uma bagunça, né? E aqui se iria instituir, né, a baderna, mediante, ia ser a República Sindical. E realmente não foi. Uma das queixas, inclusive, de alguns segmentos de esquerda, né, que apoiaram ele, que ele não fez todas as reformas que tinha prometido, né, por conta desses conchavos políticos que foram feitos. Bom, para não me alongar, que já está chegando o fim da aula, eu queria colocar para vocês, sintetizando, que Vargas vai promover o disciplinamento, e isso está até hoje, estava, né? Não está mais, porque esse governo agora, de Temer para cá, arrumou uma forma de confiscar, quebrar os sindicatos e confiscar, extinguir todos os ganhos, direitos trabalhistas que já se tinha conseguido com muita luta, né? Então, vejam, mais uma das coisas que Vargas percebeu é que era preciso disciplinar, conquistar a confiança da massa de trabalhadores, e para isso ele vai inaugurar um tipo específico de populismo, né? Um populismo que vai nortear, tá? Todas as, o que a gente chama, nortear todas as medidas que Vargas precisava. Por quê? Era um pacto social. Então, para esse pacto social, o que foi que ele fez? Ele criou as convenções coletivas do trabalho em 1932, as juntas de conciliação e julgamento do trabalho em 1932, criação de uma nova estrutura sindical em 1931, criação das carteiras profissionais em 1932, a lei do salário mínimo criada em 1º de maio de 1940 e, em 1943, a consolidação das leis trabalhistas. Isso tudo para o trabalhador urbano. Mas, 20 anos depois, em 63, é que o Estatuto do Trabalhador Rural foi criado, que é um conjunto de leis para regulamentar as relações trabalhistas no campo. E esse conjunto de leis, minha gente, estava prestes a ser implementado quando veio o golpe. Por isso que eu estou dizendo a vocês que o golpe de 64 ele veio para impedir os avanços, tá, das reformas, porventura, no meio do campo, que eles temiam, essas oligarquias temiam. Porque um detalhe dessas oligarquias é o seguinte: toda vez que há uma crise, eles vão bem apoiando o governo, mas toda vez que há uma crise, por menor que seja, que diminua os lucros dele, não quer dizer que eles vão, de todo, ser prejudicados, mas basta diminuir os lucros. Isso foi na indústria cafeeira, na produção cafeeira, na produção açucareira, na produção do álcool, enfim. Toda vez que ele se vê, de alguma forma, que vai perder, o que é que acontece? Eles correm para a teta do Estado. Vamos pôr no Estado, o Estado tem que ser o menor possível, tal, mas toda vez é no Estado que ele se vê. Os empréstimos, a perder de vista
que os donos de usina fizeram na década de 80 para... veja, só em 84 foi o primeiro dissídio coletivo para regularizar a situação do trabalhador rural. Veja, em 63 foi criado o Estatuto Rural e só em 80, na década de 80, você vai ver um dissídio coletivo, que é uma ação coletiva para normatizar as regras das relações de trabalho no campo. Vocês têm dúvida que esse agrarismo, essa ainda permeia a história do Brasil? Eu gostaria de ouvi-los um pouco enquanto eu faço a chamada. Vocês têm alguma pergunta? Tem alguma complementação? Pedro, José, JR, Jéssica, Adriana. Cadê o nome? Alessandro voltou? Chegou? Não? Por favor, eu gostaria que vocês se manifestassem. Alessandro? Danton está aí? Coloque alguma sinalização aqui na tela. Danton? Gleidson? Oi, beleza. Olha, Jaqueline tá aí, José Reis tá, Luiz Gustavo, beleza. E Pedro, vocês têm alguma colocação para fazer, alguma pergunta? Não? Pode ficar à vontade. Então, para Johnny, aqui também, professora. Obrigada, Johnny. Isso não é chamada não, Johnny, é porque eu queria realmente conhecer vocês. Se vocês pudessem botar o rostinho aí para eu ver, porque eu só estou vendo Pedro, Danton eu já conheço, José também, Jéssica não, é Jaqueline. Eu vi assim, mas é só para me, assim... visualizar. Luiz Gustavo. Ok, Luiz. Então, veja, para a próxima aula, a gente vai trabalhar com essa questão da industrialização, tá? E, voltando, eu vou passar também para vocês. Eu vou passar para vocês também sobre o populismo, tá? Então... vai ser uma das questões. Eu indico podcast Medo e... Pronto, Medo e Delírio, muito legal. Você tem como disponibilizar, Danton, para o pessoal? Pronto. Passe para os meninos, monitores, manda para o grupo, beleza. Eu vou ter o maior prazer em assistir. Vocês fiquem à vontade para sugerir, para complementar, porque eu acho que essas aulas remotas elas podem ser muito ricas, desde que haja essa interatividade, não só na leitura, mas no conhecimento que vocês também vão trazer para a gente fazer essa troca, tá? E aí, veja, a próxima trabalho da gente vai ser sobre populismo e discutir o filme, tá? O filme para aprofundar essa questão agrária. Tá ok? Alguma pergunta? Não? Então, são 20 horas e 33 minutos. Eu vou encerrar, porque eu não posso ficar muito tempo sentado nem muito tempo em pé. Tá certo? E aí, vocês façam a revisada. Vocês vejam também, ó, que no livro de Pesavento, os mesmos partidos, ó, PTB, PSD, o que era o DN, hoje é o PL, dividiu-se em PSDB, uma parte, PMDB também, que ficou muito misturado. Então, esse pacto político, as forças militares, o setor da burguesia, as oligarquias regionais, tudo isso, minha gente, é a base da formação da República Brasileira, que é uma república extremamente conservadora, diga-se de passagem, certo? Não deixe de ler, não, esse livro. É muito legal. Vê se já tem PDF, acho que não. Boa noite a todos e até a próxima
terça, mesmo horário. Beleza? Tchau. Tchau, Johnny, José, Danton. Tchau, Tchau, professora. professora. Boa Tchau. noite. Prazer em vocês aqui. Boa noite, Luiz. Tchau, Danton.